Todo mundo me ouvindo? Sim, senhor. Tudo certo, graças a Deus. Beleza. Então hoje, pessoal, o que nós vamos fazer na aula? Hoje nós vamos começar a nossa parte mais mão na massa. Primeiro passo é mostrar um pouco para vocês de como seria instalar o MongoDB, né? Daí vocês vão instalando o MongoDB também. E depois nós vamos começar a fazer aí começar a praticar os nossos comandos, tudo bem? Show de bola, senhor. Então, para baixar o MongoDB, pessoal, vocês vão acessar aí o endereço que está aí na tela, né? O mongodb.com/downloads, né? É só vocês procurarem no Google lá MongoDB Downloads que ele já vai dar o endereço para vocês baixarem o Mongo, né? Então, geralmente, quando você acessa o site do MongoDB, ele já reconhece o sistema operacional que você está, daí você vai baixar a versão compatível com o seu sistema operacional. Lembrando que Linux, Windows e Mac são compatíveis para instalação do MongoDB. Aí cada sistema tem as suas particularidades, mas como eu acredito que a maioria tá com o Windows, né? Então, sem muita complicação no Windows. O Windows, a única coisa que vai ter que ser feita, pelo menos até a versão que eu instalei, é configurar a variável de ambiente depois. Mas isso também não é muito difícil, não. Então, na hora que você começa a executar, ele vai abrir lá a janela, né? Então, depois abrindo a janela, ele vai dar aqui a primeira janela cumprimentando na instalação. Next, né? O aceitar a licença aqui, né? Selecionar aceitar a licença e next. Instalação completa, né? Então aqui a gente instala todos os recursos para não ter nenhum problema ao longo do uso, para não faltar nenhuma ferramenta. Daí ele vai clicar em install aqui, vai pedir uma permissão para vocês instalarem, ele vai realizar a instalação. E daí, feito. Então vejam que não tem muito segredo, né? Geralmente ele pergunta também onde vai instalar o MongoDB. Geralmente a gente instala no disco C. Oi? Pois não? Então vou esperar vocês aí instalarem o Mongo. Oi? Instalarem o Mongo para a gente começar daí o processo, né? Então depois que vocês instalarem o Mongo, geralmente ele vai instalar no disco local, vocês vão criar uma pasta DB e depois uma pasta data. O que vai acontecer? Esta pasta aqui, ela é a pasta onde vai ficar armazenado as suas bases de dados, certo? Deixa eu voltar aqui. Daí vocês vão abrir o comando cmd e digitar aqui o comando para configurar a variável de ambiente. Alguma dúvida, pessoal? Ô, professor, eu instalei no Linux aqui, precisa configurar a variável de ambiente também? No Linux não, no Linux é mais tranquilo ainda. Linux ele já
configura tudo. Daí você vai até eu vou no Linux, você vai ter que fazer o seguinte. Deixa eu... O Linux, você vai ter que fazer o seguinte: digitar tudo, service mongo start, para subir o serviço, porque ele não sobe automaticamente, certo? O que é, professor? Qual Linux que você está usando? Tô usando o Linux Mint. Ah, tá. Então é o mesmo do meu. Então você vai digitar, abrir o prompt aí, abrir o shell, né? Aham. Sudo Sudo service service mongodb, mongodb, desculpe, mongodb. mongodb start. Isso é separado. Service espaço mongodb. Mongodb. Mongodb da start. É. Ele subiu o serviço do MongoDB, não subiu? Cadê a mensagem aí para você Eu acho que consertar? Dá um é, quando service status antes para ver como é que ele tá, se ele já está inicializado, se ele já foi startado. a status reconhecido. Reconheceu aí? Não. Deixa eu ver, peraí. Ver. Eu acho que não deu certo a instalação, professor. No prompt aí, tenta rondar, digitar o comando mongo, para ver se ele vai dar alguma coisa. Não, acho que não deu certo a instalação mesmo, professor. Ah, tá. Então Pode seguir, tenta instalar depois de eu novo. vejo o que aconteceu. Porque eu instalei no Linux, não é difícil. Às vezes alguma incompatibilidade de versão. Eu acho que ele deve ter até o pacote já, só apt-get install, nem lembro. É que como a maioria tem o Windows, eu nem cheguei a me preocupar em fazer uma instalação, fazer um passo a passo de instalação Linux. Mas isso acha fácil na internet, beleza? Deixa eu ver se eu achar alguma coisa aqui, eu mando no... O seu é mais 19? Isso, professor. É que eu acho que tá com. O problema é de armazenamento mesmo. É que eu tenho só Ah, 16 GB de SSD e tal. Ele tá ah, ocupando todo o espaço aí. Eu acho que é isso, enfim. Não é nada pode ser. com o Mongo, não. Pode ser, pode ser. Então deixa eu vou mandar um link aqui que foi. Esse aí foi mais ou menos o que eu fiz. Mandar no chat aqui. Esse aqui também é o. Beleza, pessoal?
Mais alguém com dúvida aí na instalação? Professor, instalei aqui, ele aparece para deixar habilitado atualização automática. Pode deixar. Pode deixar tudo ligado aqui? Pode deixar tudo ligado, que isso aí é para autorização dele mesmo, né? Eu vi aqui, report. A variável de ambiente aqui é a pasta do binário, professor, que eu coloco lá dentro da path. Só isso daí? Só isso daí. Vou tentar aqui. Que no Windows ele já até cria aqui um atalhozinho na área de trabalho, né? Sim. Beleza, pessoal? Todo mundo conseguiu instalar aí? Então, no Windows, quando você instala, ele já cria um atalhozinho aí na área de trabalho, pelo menos nas versões que eu instalei, a menos que tenha mudado alguma coisa aí. Ah, beleza, tem gente terminando o download aí. Vou dar um tempinho para vocês aí. Professor, que comando que eu dou aqui para ver se a variável de ambiente tá ok? É Mongo, algum status, alguma coisa assim? No Linux? Não, no Windows aqui mesmo. A variável de ambiente é para ele funcionar em qualquer lugar, né? É para ele funcionar em qualquer lugar. Apesar que se ele criou para você esse atalhozinho que está aparecendo aqui na apresentação, ele já vai criar uma instância para você. Daí você não vai ter muito problema. Ele criou para você Criou, esse ícone. abriu aqui já a janela dele, tudo. Ah, então já está funcionando. Porque daí ele já cria uma instância para você. Ah, sim. É que eu só abri o CMD, queria testar se ele funcionava aqui em qualquer lugar. Para abrir o CMD, daí você tem que criar lá entrar lá em sistemas, meu computador, né? Clicar botão Eu criei direito. aqui já, a linguagem PET aqui eu já criei. Então beleza. Então aí já. Deixa eu tentar dar um Mongo status aqui, ver se... Rodou, acho que é isso mesmo. Mongo status. Mas, enquanto vocês estão instalando, eu só vou mostrando algumas coisas para vocês, certo? Só para a gente dando uma olhada. Então, para quem tem Windows, fica mais fácil aqui. Subir, clicou no ícone que ele vai subir. O Linux, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar lá o TXT com os comandos para depois que vocês conseguirem instalar. Acho que fica até mais para vocês terem aí para consulta. Cadê? Vamos ver.
Então, lá junto com o material de aula, pessoal, quem precisar dos comandos para o Linux para subir o Mongo, eu já pus lá um TXT para vocês poderem consultar. Então, depois que nós inicializamos aí, funcionou o Mongo, para você visualizar as bases de dados que existem no Mongo, você tem dois comandos, que pode ser o show databases e o show DBS. No Mongo, você pode usar o comando com ponto e vírgula no final ou sem ponto e vírgula no final. Você dando um Enter, ele já entende nesses comandos básicos que você já está encerrando o comando. Depois, na hora que nós começarmos a construir inserção, comandos maiores, aí vocês vão ver que existem alguns separadores. Quem já instalou, conseguiu rodar esses comandos? Sim, professor. Sim, Precisa dar professor. um Mongo status antes, né? Senão ele não... Ah, sim. Se você inicializar lá naquele ícone, eu creio que ele já abre uma instância e você já vai conseguir rodar todos os comandos, né? Que daí ele vai dar lá o Mongo Server, versão, tudo certinho, né? Ah, o ícone aqui, professor, ele abre só uma janela uma interface mesmo aqui com conexão, favoritos recente. Como se fosse um workbench, não sei direito. Ah, então eles já criaram um negócio diferente, porque na versão que eu instalei ele já abre essa janelinha igualzinho eu mostrei aqui. Tanto que esse print de tela aqui eu fiz no meu Windows, né? Minha máquina eu uso Windows e Linux, né? Dentro dos binários aqui, deixa eu ver esse MongoXZ aqui. Ah, o Mongo.exe dos binários aqui é isso aí. Se só copiar ele na área de trabalho aqui daí. Se criar um atalhozinho para ele na área de trabalho, né? É. Você não instalou o Compass aí não? Sem querer? Eu? O Compass é tipo um gerenciador de eu- banco de dados do MongoDB. O É Eu tipo Compass. instalei o Workbench, MSI mas lá. Aquele MSI que tava lá na... Eu acho que às vezes já na nova versão tá vindo tudo junto, né? Pode Já vem ser. com o Compass, pode ser. Daí ele Vocês chama baixaram diferente aí? O de vocês, a área de trabalho abre já o negocinho já? Abre o CMD já? O de vocês aí? Eu até tava procurando esses tempos atrás um tipo Workbench do MySQL, mais pro Mongo, porque quando eu instalei no Linux ele não veio nada, só tava usando o terminal mesmo. ele Aí, tanto tem, que sim, tem esse Compass aí que é. ele tem algumas funcionalidadezinhas a mais aí. Tanto que o Christian me recomendou o Compass, acabei baixando, mas estou usando 100% por enquanto o terminal, via comando mesmo. No nosso começo aqui nós vamos usar mais comandos. Vocês vão ver que a gente vai se aprofundar no comando até para a gente saber bem o que cada coisa faz, né? Porque quando você começa a automatizar muito a interface gráfica, tem coisa que termina passando, né? Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Ah, Eu tentei rodar o Mongo aqui no Linux e ele reclamou que ele precisa de pelo menos 4 gigas livre para rodar. Aí eu tive que executar ele com uma tag menos small files. Aqui é pelo menos 3.379 MB. Você tem ideia por que ele pede tudo isso de espaço? ele deve rodar muita ferramenta por baixo, né? Eu creio que ele puxa muita biblioteca, muita coisa por baixo, aí por isso que ele pede tanto espaço. Eu achei bem Tá exagerado. pesado,
Por exemplo, o MySQL ele pede quase 1,5 GB, né? Sim. Tanto que esses dias eu fiz um recurso técnico aqui para rodar MySQL no celular, né? Falei uma interface, um shell de Android. Então, um shell chamado Termux. E dentro desse Termux, daí eu consegui instalar o MySQL, né? Aí ele pediu 1,5 GB espaço. Eu acho que tem muita biblioteca. Tem muita biblioteca, muita coisa, né? Não adianta, o pessoal vai desenvolvendo as ferramentas vão ficando gigantescas, né? Então, aí eu abri o servidor com esse menos small file, ele consumiu 400 MB. Daí ele deve rodar, acho que o tipo... Básico só. Básico do básico, né? Menos... Small files, tudo junto. Ah, tá. Vou mandar aqui no chat. Ah, fazendo favor. Isso é dica boa. O que eu baixei aqui, eu entrei aqui pro senhor pra ver de novo. Eu peguei daquele link do senhor lá. O que eu baixei é o servidor da comunidade. MongoDB. O que a gente pega é o servidor da comunidade, né? Isso mesmo? Isso mesmo. Então ok. Ele vem até no formato MSI aqui. Aí é só... E aí, todo mundo conseguiu instalar, gente? Ainda alguém com dificuldade? O meu deu como serviço inválido, deixa eu ver. Comando inválido, serviço. Lá do sul do Mongo, service start. Não deu certo. Você está usando o Mint aí? Tô usando o Mint. Você instalou ele só pelo apt-get normal? Eu baixei o pacote .deb. Então, em vez de colocar MongoDB, você escreve MongoDB. MongoDB? É.
Deu como not found também. Comando. Qual que é o comando que você está tentando dar? É sudo mongodb service start. Dá só um sudo mongodb. DB. Não deu certo. Ganho. Você pode tentar um comando service mongo status. Agora apareceu unit mongo.service. Could not be found. Essa aqui é pepino aqui, meu. Acho que vai. Tenta lá ver se acha via ptget. Às vezes baixa o pacote, mas ele tem hora que... Alguma dependência, alguma coisa? Vou dar uma olhada aqui, vou pesquisar, eu vejo aqui. Enfim. Ó, eu já até mandei um link aí que tem uma instalação via prompt mesmo. Aquela pasta data e DB eu posso colocar em outro local, Pode, professor? Eu mas tenho que daí você configurar tem... aqui. Pode, mas daí você tem que configurar a variável, porque é nessa pasta que ele vai armazenar as bases de dados, né? Ah, tá. Eu queria linkar com a nuvem. Eu vou criar um link simbólico aqui, então. Com a nuvem. Vou mandar de novo o link aí do que eu achei para vocês darem uma olhada aí na instalação. Ô, professor, se me permite aqui a pergunta do Milo sobre small files, eu estava dando uma lida aqui e ele reduz o tamanho inicial dos arquivos do MongoDB Server. Não é recomendado para se trabalhar, ter produção no servidor. Então ele reduz os arquivos para que se tenha seja mais compactado, no caso. Entendi. Ele sobe menos coisa, né? O mínimo necessário. Isso, para produção local. Entendi. Instalar software sempre, principalmente banco de dados, sempre é uma aventura, né? Mais legal é quando é champ, que vem o pacote inteiro. Aí é legal. Eu lembro na época que eu comecei a mexer com essas coisas, que eu umas 2 vezes instalei o MySQL, o Apache e o PHP na unha, olha, foi de arrebentar, viu? As primeiras vezes que eu mexi foi no Windows mesmo. E dava erro com porta do Skype. Erro de porta. Era uma tristeza. Ah, não, isso aí Bons tempos. vida de suporte é esse tipo de coisa. Você pega o negócio, tá tudo rodando redondinho, beleza, mas quando você tem que fazer o serviço subir...
O Fabrício está falando aqui que quando entra no link do slide, ele está baixando o Compass também. Eu fui só não avançar, nem vi nada. Eu digitei o comando aqui, professor, e não apareceu nada. Pô, então tá certo? Não apareceu nada? Coloquei o sudo service mongo d start. Ele não aparece nada. Agora Ah, digita Mongo aí. digita mongo? É só Mongo. Ah, apareceu a versão aqui, mas a conexão falhou. Enfim. Ih, será que tem alguma coisa? Agora você dá um sudo mongo d. Ah, deu uma aborted aqui. Você tá dando aí sudo service mongo day start e ele não tá indo? Então, eu digitei esse comando, não apareceu nada só. Não, daí agora você vai digitar Mongo, né? Uhum. É que diz que a conexão falhou. Deu exception, failed. Mas, Então alguma coisa tá bloqueando aí no seu Linux. uhum. Pode ser falta de espaço também, não pode? Pode. Isso. Ah, então certeza que é isso. Vou ter que Aí, instalar o daí sistema. qualquer coisa faz que nem o Mylon sugeriu, usar subir com Small Files aí. Marlon, você subiu o Small File na hora de subir o serviço? Eu instalei pelo apt-get, né? Aí Ah, ele tem tá. uma instrução que pelo apt-get, para subir o serviço, quando você instala pelo apt-get, né, das distribuições Ubuntu, para subir o serviço, você tem que dar o comando sudo mongo d. Aí ele fica aberto, você abre outra janela do terminal e usa. Aí na hora de dar esse sudo mongo d, você coloca o menos menos small files. Aí ele sobe o servidor com a pasta journal diminuída. Entendi. A documentação fala que tem diferenças entre os comandos quando você instala pelo apt-get ou quando você instala direto pelo wget. A PTGet tem mais controle das coisas, né? Mais alguém com dificuldade para instalação, gente?
Quem tanto ainda não conseguiu instalar? Então, vou continuar a aula, tá certo? Então, aí, para vocês visualizarem o comando, já que a maioria se manifestou que já conseguiu instalar, para mostrar a base de dados, ou você usa o comando show databases ou show DBS para visualizar as bases de dados. Para verificar a qual base você está conectado, a base padrão, você digita o comando db.getName. Igualzinho está aí no slide, ele vai dar a base de dados que você está conectado. Geralmente, a base de dados padrão, quando a gente não se conectou a nenhuma base de dados, é a base teste. Todo mundo está conseguindo executar os comandos aí, gente? O meu deu status aqui, professor. db-getName status. Ah, tá. Então, aqui, para listar todos os bancos de dados, fiz um resuminho, né? Para listar todas as collections de um banco, então, show collections. E para verificar os comandos existentes, né? Comando help e db.listCommands. Então, esse último aqui seria o comando para vocês acessarem a lista de comandos. Beleza? Então, o MongoDB funciona da seguinte maneira. Ele cria uma database a partir de uma coleção de documentos, né? E essas coleções são formadas por agrupamentos de documentos no formato JSON ou BASON, como nós já vimos anteriormente. Então, as nossas bases de dados são collections que nós temos aí, que são armazenados os documentos. E tudo isso é organizado de forma separada, sendo que cada espaço armazena um conjunto de coleções aí. Por que o Mongo faz isso? Porque quando você quer distribuir, fica muito mais fácil de fazer o processo de distribuição com o MongoDB. Então, assim, para eu trocar uma base de dados, eu vou fazer o seguinte. Vou use e o nome da base de dados. Se eu puser o uso e o nome de uma base de dados que não existe, ele vai mostrar para mim que ele criou uma base de dados, trocou para essa base de dados. Mas essa criação vai ser virtual. Por quê? A base de dados efetivamente é criada quando você começa a inserir documentos nela. Se você der um uso em uma base de dados novas e não inserir documentos nessa base de dados, se você fechar o MongoDB, essa base de dados não foi criada. Então, o Mongo só cria base de dados após a inserção de um documento. Então, para inserirmos documentos, basicamente nós temos 3 formatos. DB, então o DB é padrão. O collection aí é o nome da collection que nós vamos utilizar, certo? Então, por exemplo, eu dei um suite à aviação lá, dei um uso de aviação.
a nossa collection vai ser aviação. Daí eu tenho o ponto insert, que eu posso inserir um ou vários documentos. Eu tenho o ponto insert one, que eu vou inserir somente um documento por vez. E eu tenho o insert many, que já é um suporte para inserir vários documentos de uma vez. Então, hoje nós vamos explorar um pouco aí essas 3 maneiras de inserção. Tudo bem, pessoal? Aqui tranquilo, senhor. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, eu vou chamar as minhas collections, criei uma base de dados chamada aviação, e eu vou me chamar minha collection de voos, certo? Então, ó, db.voos, então a minha collection vai se chamar voos dentro da minha base de dados aviação, insert. Para eu criar um documento, necessariamente eu tenho que abrir uma chave. Então, abrir uma chave, daí eu vou pôr a minha primeira... lembra que nós vimos que todo documento no MongoDB é chave-valor? Então, a minha primeira chave é a aeropartida, 2 pontos, meu valor Santos Dumont. Aerochegada, 2 pontos, Toronto Pearson. Avião, 2 pontos, Airbus A380. Distância, 2 pontos, 30 mil. Intercontinental, 2 pontos, true. Daí, fecha, dá um enter. Se a inserção funcionou corretamente, ele vai dar right result, insert de 2.1. Beleza? Façam aí para ver se vocês chegam no mesmo resultado. Todo mundo conseguiu inserir um documento, gente? Eu tô digitando daqui, senhor. Ah, tá, beleza. O slide dessa aula já está no Moodle também. Se vocês quiserem baixar, fiquem à vontade, pessoal.
Tranquilo, aqui deu certo, senhor. Beleza? Então viram que a inserção de um documento não tem muito segredo. Outra coisa que eu posso fazer também, gente, é criar uma variável, né? Então aqui, ó, vejam que eu criei uma variável chamada documento, né? Daí abri parênteses, abri chave, criei um outro documento aí. Criei um outro documento. Abri, fechei as chaves, fechei o parênteses. Daí aqui eu abri uma outra chave aqui, fechei uma outra chave aqui para criar outro documento. E daí no db.voos eu chamei o quê? O nome da minha variável, né? Então vejam que aqui eu criei a variável documento, certo? Na variável documento abri o parênteses, abri as chaves, pus o valor do meu documento, fechei. Daí aqui embaixo eu só pus, ele mostrou os valores que foram inseridos dentro daquela variável. Daí na hora que eu chamei o insert, em vez de eu chamar com os parâmetros para inserção, eu já chamei com a variável, ele já fez a inserção para mim. Se quiserem testar isso aí também. Essa variável tá em cache também, professor? Ou ela ficou salva lá e tá em algum lugar? Ela vai ficar salva dentro da instância, né? É um cache, né? Enquanto você estiver trabalhando nessa instância, você consegue acessar essa variável. Ah, ok. Que é que nem quando a gente trabalha, por exemplo, com o Python em prompt de comando, né? Você cria uma variável lá na instância do prompt que você está trabalhando com o Python, né? O Python, o próprio PHP também dá para trabalhar nas versões mais novas com modo em prompt. Ô, professor, e configuração de UTF-8, nada? Não precisa fazer nada com AT Ele, 111? ele pega do próprio sistema, né? Ah, Ele reconhece a configuração padrão do sistema. Pelo menos tanto nos show. testes que eu fiz no Windows como no Linux, ele pegou o padrão do sistema. O professor, Oi. o Luiz Henrique mandou no grupo ali, no chat, perdão, a diferença entre insert e insert many. O Insert Many te dá a possibilidade de inserir vários documentos de uma vez. Nós vamos ver isso aqui também na aula. Então, aqui, o próximo slide, todo mundo conseguiu fazer esse insert aqui usando essa variável array?
Aqui eu fiz, professor. Então, beleza. Então, aqui, ó, vejam que também, quando eu quero fazer uma variável com vários documentos, que também pode ser vista no insert, para cada documento, eu vou separar como? Com uma vírgula. Na hora que eu fecho as chaves, vírgula, abro outras chaves do documento. Daí, quando eu termino, eu vou fechar chaves. Ó, então, vejam que aqui no documento, eu vou criar um array de documentos, certo? Então, o que eu fiz? Abri um parênteses, abri um colchetes, abri uma chave. Criei meu primeiro documento. Fechei as chaves do primeiro documento, vírgula. Abri as chaves do segundo documento. Criei o segundo documento, fechei as chaves do segundo documento. Como eu não quero criar mais documentos, não preciso de vírgula. Fechei o colchete, fechei o parênteses. Quando eu vou usar o insert many, eu vou usar essa mesma estrutura dentro do comando insert many. Daí eu vou passar uma lista de documentos dentro do insert many. Daí na hora que eu dei o enter, o que ele me fez? Ele mostrou o array de documentos que eu criei aqui, ó. No meio aqui, essa parte, eu fiz documento, né? Fechei o parênteses aqui, daí tudo onde eu escrevi tinha os 3 pontinhos. Na hora que eu dei o enter, ele me criou essa janela aqui para mostrar, ó, a estrutura que ele criou lá dentro. E depois eu fiz db.vols.insert documento. Ele já me mostrou aqui os inserts que ele fez aqui, tudo que ele fez aqui para mim. Então, isso aqui também depois vocês podem fazer um teste mais sossegado para ver se funciona, certo? Ainda aqui não é para ter erro. Daí o insert one, aquilo que nós já falamos, né, pessoal? Ele só me dá a possibilidade de inserir um documento. Quando eu uso insert one, não posso usar mais de um documento por vez. Posso usar insert one com variável desde que a minha variável só possua um documento. Se ela possuir mais documentos igual nós vimos no slide anterior também não vai funcionar, vai dar um erro. E o insert many é aquilo que eu falei para vocês, né? Ó, abri um insert many, abri um colchete, por quê? Porque eu vou inserir um conjunto de documentos, eu vou criar um array de documentos para ser inserido dentro do meu banco de dados. Então, aqui, abri a minha chave, comecei o meu primeiro documento, ao terminar o meu primeiro documento, fecho chaves, vírgula, abri outra chave do segundo documento, pus os dados do segundo documento, fechei e executei. Daí ele já me dá os Object IDs aqui que foram criados pelos meus documentos. Lembra que eu falei para você que os Object ID eram criados dinamicamente? Então, vejam que em tudo que nós fizemos inserção aqui não foi posto Object ID e o próprio MongoDB já fez essa criação para nós. Ô, professor, por que apareceu os Object ID só no Insert Many? Porque daí, como você já fez, ele faz um gerenciamento, ele para mostrar que ele fez esse gerenciamento para você. Mas em todos os casos aí que nós fizemos os inserts, ele criou o Object ID. Mas só no Insert Many que ele mostra que ele criou esse conjunto para você. Isso aí é um padrão do Mongo, mas depois na hora que nós começarmos a fazer as consultas, vocês vão ver que tudo que vocês inseriram aí tá com
Object ID. Show de bola. Professor, outra dúvida, aquela variável que a gente criou, se a gente editar ela, né, criar ela com o mesmo nome, mas com outro conteúdo, ela subscreve daí? Ela subscreve. Ok. É a ideia de atribuição, né? Então aqui, ó, pode ver que todos os exemplos que eu estou pondo aqui, eu estou fazendo com a mesma variável, né? Estou só redigitando Sim, e sim. quando você usa variável, tanto no insert normal como no insert main, você pode inserir aí vários. E mesmo no insert, o insert também aceita vários documentos, né? Aqui no insert main você tem já essa questão dele mostrar os Object ID que ele criou, né? Então fica um pouco mais organizado. Para a gente que está fazendo a inserção, fica um pouco mais organizado, aí fica um pouco mais visível tudo que a gente está fazendo, né? Então aqui vocês viram que é fácil fazer inserção, certo? Só nós temos algumas limitações aqui, algumas regras que nós temos que seguir, né? Então o cifrão não deve ser o primeiro caractere do nome da chave, né? Então o cifrão ele é um caractere que não pode ser usado aí como o primeiro caractere da chave. Geralmente as chaves a gente procura evitar usar espaço em branco, caractere especial, as boas práticas de programação, certo? Então, procurar evitar usar as boas práticas de programação na hora de você criar o nome das chaves. Os textos vocês já viram que podem inserir com todos os caracteres normais, que não vai ter problema, porque ele reconhece o char7 do sistema operacional. Então, outra coisa, também que já é parte das boas práticas, né? O não uso de caractere especial, no caso aqui, ponto, né? Então, você não pode ter um ponto aí como parte do nome da chave. O nome underscore ID é reservado para o uso do ID de uma chave primária. Embora não seja recomendado, ele armazenará qualquer valor único, por exemplo, uma string ou um dado inteiro. Nós vamos ver aí ao longo do processo das aulas que eu posso forçar um underscore ID com um valor que não seja um Object ID. Para melhor desempenho do MongoDB, é aconselhável que se use um Object ID gerado por ele. E isso deixa o desempenho do Mongo melhor. Mas não necessariamente quer dizer que você não possa usar outra coisa. O nome da coleção não deve exceder 128 caracteres, né? Apesar que um nome de coleção com 128 caracteres seria quase um romance, né? Então, geralmente a gente usa nomes mais curtos, isso já é das boas práticas de programação também. Uma string vazia não pode ser usada como um nome de coleção, também já é uma boa prática que nós usamos em programação de modo geral. O nome da coleção deve começar com letra ou com underscore. Aí depende da convenção que se adotar no ambiente de desenvolvimento.
é o nome da coleção System, né? É reservada para o Mongo e não pode ser usado. E o nome da coleção não pode conter o caractere nulo. Se ele tiver um caractere nulo, também ele vai dar problema. Basicamente, se nós formos analisar todas essas recomendações, já são as boas práticas que nós usamos em programação em banco de dados em geral, né, gente? Então não tem nada muito complicado aqui, certo? Dúvidas, pessoal? Tranquilo, senhor. Então, assim, na próxima aula, eu deixei para vocês aí no Moodle também, já um conjunto de dados para vocês já inserirem no banco, que na próxima aula nós já vamos começar a fazer algumas consultas no banco, certo? Tudo bem? Então, assim, demanda para vocês da próxima aula, vou até subir a tarefa, vocês façam a inserção dos dados que eu deixei lá no Moodle, tira um print das telas de inserção e coloquem tudo dentro de um Word, gera um PDF e subam para mim, fazendo favor, para constar como presença de vocês nessa aula, beleza? Tudo bem? Combinado, pessoal? Tranquilo, senhor. Então, por hoje nós encerramos, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, podem entrar em contato durante a semana. Beleza? Show de bola, senhor. Fechou então, senhor?